E vamos falar de dicas de estudos para vocês que estão nesse período de isolamento social e estão preocupados com produtividade. Então, vamos lá para o vídeo. Só me apresentando rapidinho, meu nome é Eliane, eu tenho 18 anos, eu sou caloura universitária da UFBA, no curso de Biologia, que é o curso da minha vida. Enfim, vamos lá para o vídeo. Para esse vídeo, eu separei 8 dicas que eu considero indispensáveis para que vocês tenham um estudo mais ativo e que consigam estudar de forma mais concreta, principalmente nesse período de quarentena, né? Então, vamos lá. A primeira dica que eu separei é o que eu chamo de pirâmide do aprendizado. E como assim, Eliane? O que é pirâmide do aprendizado? Bom, a pirâmide do aprendizado é basicamente uma gama de passos que a gente deve seguir para que a gente consiga fixar mais o conteúdo na nossa mente por mais tempo. Beleza, a gente sabe que para algumas provas, coisas assim de última hora, a gente consegue ler o assunto, assistir uma videoaula, fazer alguns exercícios e isso já é o suficiente, não é mesmo? Só que para esses casos, principalmente para casos de vestibular, Enem, concursos públicos, a gente normalmente começa a se preparar muito antes. Então, para que a gente consiga realmente fixar o conteúdo e lá no final do ano, lá quando acontecer a prova, a gente conseguir lembrar do que a gente estudou, a gente precisa seguir esses passos para ter um estudo mais ativo, né? Como eu falei no início do vídeo. Basicamente consiste em ler, assistir videoaulas, ver e escutar, no caso, discutir, perguntar, conversar sobre o assunto, ensinar aos outros sobre esse assunto. Toda essa sequência de passos, elas fazem parte de uma gama de coisas que você pode fazer para aprender de uma forma mais efetiva mesmo. Então, a pirâmide do aprendizado basicamente é isso, são algumas coisinhas que você pode fazer e modificar nos seus estudos para que você consiga realmente aprender aquela matéria. A segunda dica é sobre base, gente. Base é muito importante para todas as matérias, mas eu vou dar exemplo aqui de matemática porque é o que mais acontece, é o mais comum. Quando a gente tem alguma deficiência em algum assunto, seja porque a gente não viu esse assunto no ensino fundamental ou médio, ou seja porque a gente realmente nunca teve muita facilidade com esse assunto, quando chegar lá na frente, no momento da gente estudar para o vestibular, a gente vai sentir uma dificuldade gigantesca. Isso é normal, isso acontece. Então, principalmente principalmente a gente que está agora nesse período de isolamento social, é interessante que a gente busque aquilo que ficou lá atrás, aquelas deficiências que a gente não conseguiu sanar e colocar isso em prática agora, começar a estudar esses assuntos agora. Justamente porque é muito mais interessante que você consiga dar 2 passos atrás para estudar aqueles assuntos que você tem dificuldade e conseguir avançar com mais facilidade, do que você ficar aqui sempre tentando avançar e nunca conseguir, justamente por essa deficiência anterior. Então, é basicamente isso. Ter a base em matemática, em qualquer matéria, é muito, muito importante para que você consiga compreender ela mais pra frente. E eu senti isso na pele durante o ensino médio e para o vestibular também. Então, agora que vocês têm tempo, procurem sempre estar estudando os assuntos que vocês tiveram dificuldade anteriormente. E aí? Bom, a terceira dica é sobre flashcards. O que são flashcards? Basicamente, são cartõezinhos que você pode fazer com post-its, eu geralmente faço com post-its, cartolina, papel cartão, em que você, no verso, escreve a pergunta sobre determinado assunto que você está estudando e atrás você escreve a resposta. E para que isso serve? Bom, quando a gente termina de estudar, ou uma semana depois que a gente estuda determinado assunto, é interessante que a gente tenha esses flashcards para poder fazer uma espécie de sabatina com nós mesmos. Por exemplo, eu estudei sobre células procariontes e eucariontes. E aí, eu vou lá, termino de estudar e pego um flashcards, ou vários deles, e respondo as perguntas. Por exemplo, eu escrevo aqui, quais são as principais características de uma célula eucarionte? Aí eu vou e respondo. Se eu não conseguir responder, eu leio flashcards. Se eu conseguir responder e acertar, eu só faço conferir a resposta. Então, os flashcards, eles são uma ótima maneira de você saber se você está acertando, se você está entendendo a matéria. E é uma coisa legal também, porque é muito dinâmico para você revisar. Você pode fazer com seus amigos ou com alguém da sua casa, enfim. É isso, é uma dica muito legal, muito simples de fazer, porque basicamente é pergunta e resposta. E é uma sabatina que você pode fazer consigo mesmo. A quarta dica é sobre ensinar aos outros. E é a melhor forma de você saber se você também está indo bem nos estudos, se você está conseguindo compreender aquele determinado assunto. Porque se você consegue simplificar o conteúdo de tal maneira que você passa para outra pessoa e ela está compreendendo também, isso significa que você já dominou a matéria. Então, sempre que vocês estiverem estudando determinado assunto por uma semana ou alguns dias, e vocês já tiverem feito os exercícios e aquela sequência de passos
da pirâmide do aprendizado, tentem ensinar a qualquer pessoa, ou até a vocês mesmos, sobre aquele assunto. Uma coisa muito legal de você ensinar aos outros é que você também aprende. E se você não tiver ninguém para ensinar, não tem problema. Você pode pegar o gravador do seu celular ou fazer um grupo no WhatsApp. Por exemplo, você faz um grupo lá, Enem, coloca só você no grupo, né? E você faz um grupo no WhatsApp e começa a gravar áudios explicando a matéria para você mesmo. E isso vai te ajudar em duas coisas. A primeira é que você vai estar ensinando realmente a alguém, no caso é você mesmo. E a segunda é que você vai ter esse áudio depois para poder ouvir e revisar a matéria. Então, é isso, sabe? Ensinar aos outros ou a si mesmo é a melhor forma de você saber se você está aprendendo a matéria mesmo. Então, é isso. A quinta dica é sobre exercícios. Prática, prática e mais prática. E muito se engana quem pensa que humanas é só teoria, exatas é só prática. Não é bem por aí. Humanas também você precisa fazer exercícios. Então, exercícios, gente, é o teste de sondagem. É o que vai dizer em que nível você tá naquela matéria. Por exemplo, se você estiver estudando em algum momento, você sentir que já tá indo bem na teoria, tente pegar os exercícios para resolver. Comece com exercícios fáceis, depois passe para exercícios médios e depois para exercícios difíceis. E veja em que nível você está. Porque só assim você vai saber, bom, eu preciso estudar mais essa matéria. Não, eu já estudei o suficiente. E acontecia isso muito. E uma coisa que acontecia muito comigo durante o ensino médio era justamente isso. Estudar só a teoria. E aí na hora eu ia pegar esses exercícios, olhava para a lista, não sabia nem por onde começar. Então, fazer exercícios durante o estudo também é interessante, para que você saiba em que nível você está, onde você tem mais dificuldade, onde você já está ok. E é isso, exercícios, apesar de ser clichê, eu acho que é necessário sempre estar reforçando isso, porque é essencial. Bom, a sexta dica é para gravar fórmulas e é muito simples. Basicamente, é só você colar post-its, papeizinhos com as fórmulas que você precisa gravar e colar na sua parede, no local de estudos que você utiliza. Então, toda vez que você acordar, toda vez que você se sentar para estudar, toda vez que você for fazer exercícios, você vai sempre estar olhando para aquelas fórmulas e você sempre vai gravar. E você sempre vai conseguir gravar elas, porque você vai sempre estar olhando para aquelas fórmulas e tal. E uma coisa que me ajudou muito é justamente isso aqui, porque tem fórmulas de física, matemática, química, coisas que eu preciso lembrar. E que na hora que eu estou resolvendo exercícios, eu também consigo consultar essas fórmulas e resolver. E em casa, isso é uma ótima forma de você estar gravando as fórmulas, estar entendendo melhor como é que elas funcionam. E é muito simples, é só colar na parede que você precisa lembrar. E é isso. A última dica é sobre a organização do tempo. E eu digo isso porque ter uma rotina de estudos, organizar o seu tempo para os estudos e ter uma consistência é crucial. Digamos que se você estuda durante 6 dias na semana, por 30, 40 minutos ou até mesmo 1 hora, muito mais vale você ter essa consistência, essa frequência nos estudos, do que você estudar apenas em um dia por 6, 10 horas de relógio. E você nunca vai conseguir ser produtivo, porque você está estudando por longos períodos sem ter esse hábito. Então, para quem está começando ou para quem ainda não se habituou, é totalmente normal, mas é interessante que você tenha realmente uma frequência. Comece com 30 minutos diários. Vai estudando, vai lendo sobre o assunto. No outro dia você assiste a videoaula, no outro dia você faz exercícios. Mas o importante é que você mantenha uma frequência. E para manter essa frequência, você precisa ter uma rotina. Uma coisa que faça com que você consiga organizar o seu tempo para fazer essas coisas, né? Da vida pessoal, vida social, tarefas de casa. E consiga também ter o seu tempo para estudar. Bom, e a oitava e última dica tem tudo a ver com o que eu falei a vocês sobre organização do tempo, consistência nos estudos. Porque é basicamente você ter um cronograma. Ter um cronograma é muito importante para você perceber quais matérias você tem mais dificuldade, quais matérias demandam mais tempo de você. E assim você conseguir organizar tudo na sua rotina diária. Então, para isso, eu montei um cronograma adaptável. Eu vou deixar a foto dele em algum lugar aqui da tela. E vou deixar aqui na descrição o link com um conteúdo do Drive para vocês baixarem o PDF e conseguirem ter acesso ao cronograma adaptável. E aí vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem, eu deixei lá o modelo e separei por cores, tudo bonitinho, enfim. Eu espero que vocês façam um bom proveito e consigam organizar o estudo de vocês. E é isso! Bom, deixa o like, compartilhe o vídeo para seus amigos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo do canal, então é isso. Tchau!
e vamos de falar de dicas de estudos para vocês que estão nesse período de quarentena e estão preocupados com a produtividade de vocês. Gente, suco de laranja passando pra vender. Agora.